que fazer quando o paciente precisa refazer uma coroa em um dente com núcleo metálico fundido? Será que a gente vai cimentar de uma forma adesiva? Será que a gente usa um cimento autoadesivo como o 200? Será que a gente usa um outro tipo de cimento dual com adesivo? O que a gente faz? É muito normal a gente ter que atender um paciente onde a gente precisa refazer uma prótese, não importa o motivo, tá? E é muito comum uma situação como essa desse vídeo, um retratamento onde o dente se encontra com um núcleo metálico fundido. E aí nossa cabeça já começa a pensar em um monte de coisa, diferentes possibilidades de como resolver esse caso. Se a gente remove a coroa e apenas troca ela por uma coroa nova, metalocerâmica, ou se a gente faz uma coroa sem metal, tipo com estrutura de zircônia, ou uma coroa monolítica de silicato de lítio, MX-Press ou MX-CAD. E o núcleo, o que a gente faz com ele? A gente mantém esse núcleo de metal, remove ele, faz um pino de fibra de vidro, remove ele, não coloca pino nenhum, e como que a gente cimenta? Usa fosfato de zinco, usa algum tipo de cimento resinoso. Então são um monte de questões diferentes que a gente tem que pensar, considerar para decidir o plano de tratamento que a gente vai tomar. E é exatamente o meu objetivo aqui, é te ajudar a criar um caminho fácil e rápido para que te leve numa decisão segura para resolver os seus casos. E partindo do fato que uma coroa precisa ser trocada, precisa ser refeita, e não importa aqui o motivo, se vai ser por infiltração, fratura, questão estética, como eu disse, não importa o motivo. Considera que precisa ser refeita. Então a gente vai começar a removendo essa coroa e eu sempre escolho remover ela já com isolamento absoluto. Primeiro, porque é muito mais fácil isolar esse dente antes de remover a coroa do que depois do que eu já removi. Segundo, porque eu já vou ter um ambiente já controlado para não contaminar essa dentina exposta assim que eu remover a coroa. E isso faz muita diferença na minha adesão, para eu ter uma adesão de mais qualidade nesse substrato. E também com isso, fazendo meu preparo com isolamento absoluto, eu tenho a certeza que eu vou manter o término desse preparo numa posição de eu isolar novamente no dia da cimentação. E isso é muito importante, a gente vai falar mais um pouquinho disso daqui para frente. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre isso, aproveita, coloca agora no comentário que eu te respondo para te ajudar. Mas vamos lá, removida a coroa, a gente vai agora considerar se a gente deve ou não remover o núcleo metálico fundido, e existem algumas situações que a gente é obrigado a remover ele. Por exemplo, se precisar retratar um canal, ou se tem uma presença de alguma cara que vai para debaixo desse núcleo. Agora, se não tiver nenhum tipo de problema, você vai avaliar o risco-benefício de remover esse núcleo. Por quê? Porque remover o núcleo tem um risco de você fraturar ou perfurar a raiz. E mesmo que a gente saiba que hoje, quando a gente vai fazer um dente pela primeira vez, a gente não tem necessidade nenhuma de colocar um núcleo, qualquer tipo de pino. Quando a gente fala em adesão de uma prótese em um dente posterior, ainda assim é um exagero dizer que se a gente colocar um núcleo, botar um pino ou manter o que já tinha, esse dente vai fraturar com certeza. Porque realmente a presença desse núcleo ele gera um risco maior de uma fratura catastrófica. Fratura catastrófica é aquela que leva à perda direta do dente, que não tem como reparar. E apesar de esse risco ser maior com a presença do pino, não significa que ele vai sim quebrar. E principalmente quebrar se a gente manter ele. Então, se a gente tem uma situação de equilíbrio oclusal, uma situação de equilíbrio ali no dente, com risco grande de remover o dente, não precisa remover. Eu removo um monte de pino, mas também deixo um bocado dentro da boca sem remover e restauro em cima dele, sem problema nenhum. Então, por exemplo, quando eu tenho situações que o núcleo é grande, que não tem cárie, que não tem que retratar o canal, que eu vejo que o risco de tirar é muito maior do que qualquer benefício que eu possa ter, eu vou lá e mantenho esse núcleo assim como eu fiz nesse caso. Mas vamos lá falar da cimentação dessa nova prótese. Se não for possível eu fazer um isolamento absoluto para poder cimentar essa nova prótese, eu vou fazer uma coroa metalocerâmica e cimentar ela com fosfato de zinco. Calma aí, não vai ficar falando já aqui que a coroa metalocerâmica é ultrapassada, que absurdo é esse? Não, presta atenção. Em situações normais, realmente, coroa metalocerâmica não é mais uma opção de escolha. Você precisa de um preparo retentivo para ela, você acaba tendo que desgastar muito mais o dente. É melhor você fazer uma prótese com uma extração adesiva, né? Mas para isso você tem que ter um controle total, você precisa do isolamento absoluto, principalmente por causa que o término, geralmente, desses preparos está subgengival. Agora, se você tem uma situação que você não consegue isolar de forma absoluta para fazer a cimentação adesiva, você tem que fazer uma coroa metalocerâmica e cimentar ela com fosfato de zinco. Essa é a opção mais adequada. Por quê? O coping metálico permite uma adaptação muito melhor da prótese do que uma prótese sem metal. Mesmo essas próteses sendo super moderna, fresada com zircônia e o 4, a verdade é que o metal tem um selamento melhor.
E o cimento fosfato de zinco tem uma tolerância maior à umidade. Então, se você não consegue isolar, se você não consegue controlar essa umidade, o melhor é você fazer esse tipo de restauração. Coroa metalocerâmica, fosfato de zinco, e isso vai te dar uma grande longevidade e para essa situação é o tratamento adequado. Só que eu consegui isolar. Eu consegui isolar esse caso e sempre que você conseguir isolar, fazer uma prótese que você vai colar ela é melhor. A cimentação adesiva, se feita de maneira adequada, ela vai ter uma qualidade muito maior, mesmo você tendo um núcleo metálico fundido ali presente. E para saber como a gente vai cimentar essa prótese quando ela já estiver pronta, a gente já tem que começar a pensar nisso durante o preparo. Por isso que eu já isolo meu dente antes de remover a coroa. Porque assim que eu tiro a coroa e eu tenho meu preparo exposto, ele está completamente ali protegido, sem contaminação do meio bucal, para eu poder fazer o repreparo e adequar esse substrato que vai ter ali, que geralmente é só dentina e metal, né, do núcleo, para futura cimentação adesiva dessa coroa. E que adequação que é essa que eu faço? Eu faço um IDS, tá? Que é o selamento imediato daquela dentina exposta com resin coating. Eu vou fazer sobre toda essa dentina que está no término, porque geralmente esses preparos não tem esmalte no término, só tem dentina, tá? E também vou estender isso ao núcleo metálico fundido. E quando a minha coroa estiver pronta, essa situação que eu vou ter só resina ali exposta no meu preparo, e ali um ou outro ponto que o metal pode estar exposto, mas até esse metal muitas vezes vai estar coberto por resina. E quando eu for cimentar, eu vou começar preparando a coroa para cimentação. Então, baseado no material que foi feita a minha coroa, eu vou fazer o condicionamento dela. Nesse meu caso, é uma coroa monolítica de silicato de lítio, então eu vou fazer um condicionamento com ácido hidrofluorídrico 5% por 20 segundos. Depois de lavar e secar, eu vou esfregar o ácido fosfórico por 30 segundos, lavar, secar, então eu vou esfregar o silano por 30 segundos nesse preparo e pronto, tá pronto para eu fazer a cimentação. Já no dente, como que eu vou preparar ele? Depois de isolado, eu vou fazer uma profilaxia com Concept Scrub, vou fazer um jateamento com óxido de alumínio e esse jateamento ele vai servir para quê? Ele vai servir para criar uma porosidade em toda a resina e o metal que estiver exposto ali nesse meu preparo, para depois que eu aplicar o silano, ele se reter mecanicamente nessa retenção que eu criei no pino e na resina, e esse silano que vai estar preso mecanicamente no meu preparo vai interagir quimicamente com o meu cimento resinoso, unindo a peça ao dente. Então, nesse preparo, eu não preciso também aplicar adesivo. Eu só vou aplicar adesivo se eu tiver esmalte no meu preparo. Se eu tiver só resina e metal, como eu tenho nesse caso, o adesivo é dispensável. É só o silano mesmo. Então foi silano na peça e só silano também no meu preparo. Agora eu vou pegar a minha peça, a minha coroa, vou carregar ela com cimento resinoso dual. No caso eu utilizei o NX3 da Care, vou levar em posição no dente e vou segurar ele na posição durante todo o processo de polimerização química, que é cerca de 5 minutos. Eu tenho que manter segurando todo esse tempo. Enquanto isso, eu aproveito para poder remover todo o excesso de cimento. Depois dos 5 minutos, depois dessa polimerização química já estiver feita, eu faço a polimerização fotoativado em cada uma das faces por 40 segundos. É importante você sempre fazer a polimerização química e só depois fazer a polimerização fotoativada quando você utiliza um cimento dual. Agora você dá um like no vídeo, dá um acabamento na linha de término e escolhe o próximo vídeo que você quer assistir aqui no canal. Um abraço, até a próxima, valeu!